irmãos, queridas irmãs que nos acompanham e também amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dessa vez nós estamos no auditório aqui em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. E nós, graças a Deus, estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação, e chegamos à mensagem de número 17, cujo título é Uma Fonte a Jorrar para a Vida Eterna. Leitura da Bíblia, João capítulo 4, versículos de 1 até 26. Na primeira mensagem, aqui na conferência em Foz do Iguaçu, nós havíamos comentado sobre, ainda voltando um pouco para o tema da mensagem 13, a casa, o zelo da casa de Deus. Nosso Senhor Jesus, Ele foi encarregado por Deus para a edificação da igreja, e o nosso Senhor, Ele então, desde então, Ele muito determinado, Ele está por conta da edificação da igreja. E Ele é responsável pela casa de Deus. Então, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ali diz que Jesus disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Desde então, nosso Senhor, Ele tem se dedicado pela casa de Deus. Essa foi a responsabilidade que lhe foi entregue. Portanto, mesmo depois dele ter se ressuscitado, e Ele recomendou à igreja, aos discípulos, no final do livro de Mateus 28, ele disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, no versículo 18, e versículo 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batizando aqui, irmãos, é com ênfase em todas aquelas pessoas para quem nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo tem batizado as pessoas para se tornarem membros vivos do corpo de Cristo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O mais interessante é que Jesus termina assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. De um lado, nosso Senhor Jesus está assentado à direita de Deus, como diz em Marcos 16. Vamos ver também Marcos 16, no final do Evangelho de Marcos, versículo 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, Aí vou pular para o versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, nosso Senhor Jesus, ele foi elevado por Deus o Pai e colocou a mão direita de Deus acima de toda autoridade, todo principado e potestade, domínio, poder e de todo nome que se possa referir. Ele está acima. De um lado, ele está sentado, a cabeça da igreja está lá no céu, à direita de Deus. Mas por outro lado, versículo 20, e eles, quem? Eles da igreja. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais e que se seguiam.
Então, de um lado, nosso Senhor, ele foi entronizado, ele está sentado no céu, à direita de Deus, mas por outro lado, ele ainda tem uma missão não acabada. Ele precisa terminar sua missão, que é a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Por isso, irmãos, ele nos encarrega a pregarmos o evangelho, para que ele possa, cooperando conosco, confirmando a sua palavra através de sinais que seguem a igreja. Portanto, irmãos, nosso Senhor, ele é determinado, ele ama a casa de Deus, ele precisa terminar a responsabilidade que Deus lhe deu. Por isso, irmãos, ontem nós falamos um pouco sobre o zelo da casa de Deus consumia Jesus, porque ele olhava para toda aquela situação de contaminação da casa de Deus, da casa física de Deus, no templo em Jerusalém. Estavam cheios de cambistas, cheios dos que vendiam animais, né? Estavam ali fazendo, né, negócios na casa de Deus. Então, irmãos, ontem nós, né, nós fizemos um comentário rápido para vocês entenderem o que o Senhor Jesus está preocupado, né? E no tempo de Jesus, realmente nós vimos ontem que os principais sacerdotes, que deveriam ser os primeiros a darem exemplo de servir o Senhor com coração puro e limpo, pelo contrário, eles tornaram a casa de Deus um lugar de negócios, um lugar para desenvolver a sua própria estrutura de poder e sua própria estrutura para gerar lucros por interesse pessoal. Por isso, irmãos, quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, pregando o evangelho do reino, quem se opôs ao nosso Senhor Jesus foram exatamente esses principais sacerdotes que tomaram conta da casa de Deus e fizeram da casa de Deus uma estrutura para eles reinarem, para eles exercerem poder sobre o povo de Deus. Irmãos, hoje pode não ser diferente também, irmãos, na igreja. Durante 2000 anos da história da igreja, nós temos visto o homem sempre preocupado em galgar posições, né, lutando pelo poder, ambição em adquirir mais status, mais privilégios, irmãos, conquistando popularidade, conquistando, né, glória para si. Irmãos, é isso que tem acontecido também, irmãos, na história da igreja. A igreja é corpo de Cristo, a igreja deveria ser encabeçada por Cristo. Infelizmente, os homens tomaram conta da casa de Deus de uma forma religiosa e acabaram fazendo da casa de Deus uma estrutura para benefício próprio. Irmãos, isso, Deus então, através de Cristo, Ele quer fazer uma limpeza na igreja. Ele quer que a igreja volte a ser uma igreja pura, uma igreja que luta apenas pela edificação do corpo, não tem interesse próprio. Por isso, irmãos, ontem eu falei, nós precisamos, já que nós ganhamos a visão da igreja, de que nós somos membros vivos do corpo de Cristo, a partir desse momento, irmão, nós precisamos ter realidade do corpo, isto é, vamos nos encher, né, da realidade que é Cristo, através, irmão, de inculcar a palavra em nossos corações. A melhor maneira, irmão, de nós deixarmos Cristo ser o cabeça na igreja é permitindo, irmãos, que a palavra permeie cada parte da nossa alma, né? A nossa mente, emoção e vontade precisam ser preenchidas, né, pela realidade de Deus, irmãos, que é o próprio Cristo. Isso então acontecerá até a plenitude de Deus, como nós lemos em Efésios capítulo 3, tá? Então, queridos irmãos, essa é a nossa luta, né? Infelizmente, os homens tomaram de assalto a casa de Deus, eles fazem da casa de Deus seus próprios negócios, serem donos do negócio, né? Infelizmente, no tempo dos judeus era assim, hoje também pode ser assim, mas o Senhor quer limpar toda essa situação, né?
Ontem eu estava lembrando, né, até em Atos capítulo 17, quando Paulo estava ali avançando em Tessalônica, pregando o evangelho em Tessalônica, depois em Bereia, aquela estrutura dos judeus que tomaram de assalto a casa de Deus, eles, né, até contrataram, né, movidos de inveja, eles trouxeram consigo homens maus entre a malandragem para alvoroçar a cidade, tumultuar, e assaltaram a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado, tá? Então vou ler rapidamente para vocês, só vocês entenderem o que é a necessidade de Jesus fazer uma limpeza na casa de Deus, tá? Então, capítulo 17, versículo 1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esses, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, Paulo anunciava a Cristo, anunciava a Jesus. Aí, versículo 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha, resultado da palavra, né? Anunciando a Cristo, esse é o resultado. Só que a estrutura religiosa dentre os judeus, né, viraram contra a palavra de Deus. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, irmão, é sempre movidos de inveja. Nos nossos dias é a mesma coisa, toda a oposição, irmãos, é sempre movida de inveja. Movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, né? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Irmãos, entenderam que né, esses homens que se acham donos da casa de Deus, fazem de tudo, contratam malandragem e, né, querem prender a Paulo e matar a Paulo, vindo contra, né, a quem prega a palavra de Deus. Aí, irmãos, dá uma olhada também, versículo 10, também em Bereia acontece a mesma coisa. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha o versículo 13. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada. Irmão, o problema é a palavra de Deus. Quando se anuncia a palavra de Deus, as portas do inferno, irmãos, vêm lutar contra, né? Aí usa, né, exatamente, irmãos, a estrutura da casa de Deus. Os próprios judeus que deveriam cuidar da casa de Deus, hoje usam para perpetuarem no poder, né? Souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo, né? Então, irmãos, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Irmãos, vocês veem
que o inimigo levanta oposição e usa a própria estrutura da casa de Deus para esse trabalho, né? Irmão, por isso o Senhor precisa fazer essa limpeza, como nós vimos ontem, para nós podermos dar mais fruto ainda, né? Podemos realmente, irmão, daqui para frente, eu acredito, irmãos, que em 2024 o Senhor já terá feito a limpeza e nós vamos seguir crescendo. As uvas vão crescer muito, né? Irmãos, a luta é sempre contra a palavra de Deus. Em outras palavras, o que nós temos enfatizado, irmãos, é contra a palavra profética. Irmãos, eu preciso tornar isso mais claro para vocês mais uma vez. Me perdoem insistir nisso. Irmãos, a palavra profética não é uma palavra qualquer. Não é uma bela mensagem dada por um bom pregador. Não é palavra de eloquência de alguém que é um bom orador. Não. Sabe, a palavra profética, irmãos, ela é simplesmente aquela palavra que estava no princípio, estava com Deus e que era Deus. Não sei se vocês entenderam. Então, João está fazendo uma distinção entre as outras palavras com a palavra. Que é a palavra? No princípio, Evangelho de João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, a palavra aqui, irmãos, não é uma bela redação redigida por um bom orador. É diferente de uma bela mensagem dada, ou de uma boa palestra, né, que alguém com muita habilidade dá. Não é isso. Essa palavra é uma pessoa. Essa palavra, irmãos, essa palavra é que faz a obra de Deus. Nós estamos, quando falamos da palavra profética, nós estamos falando dessa palavra de uma forma dinâmica. Hoje, Deus abre a boca e essa palavra sai da boca dele. E essa palavra não foi criada por ninguém, essa palavra existia desde o princípio. Essa palavra sai e faz a obra de Deus. Essa é a palavra profética. Então, irmãos, é bobagem você falar, Deus só tem uma boca, só tem um falar na igreja. Irmãos, é essa palavra. Entendeu? Satanás quer oferecer um cardápio de muitas palavras. Irmão, a igreja só tem essa palavra. Essa é a palavra incriada. Você vai dizer, Pedro, está exagerando, né? Tá bom, vamos lá. Vamos ver como João fala na sua epístola também, né? Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. O que João fala de novo na sua epístola? O que era desde o princípio. Ela essa palavra não foi criada em algum momento específico, ela já estava desde o princípio, né? E o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Irmão, essa palavra pode ser apalpada. Essa palavra pode ser vista, essa palavra pode ser contemplada, né? Que é com respeito à palavra da vida. Essa é a palavra da vida. Não é uma redação de uma palestra, irmãos, é uma pessoa viva. E essa mesma palavra da vida, ela é o quê? Ela é a própria vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. O que o apóstolo João anunciava era essa palavra, não é uma bela redação que ele fez em casa. Os irmãos estão me entendendo? Não confunda a palavra profética de uma outra palavra qualquer. Essa palavra, irmãos, é a palavra que apóstolos anunciam, né? Lá anunciamos que essa palavra é o quê? É a própria vida eterna. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
Eu espero que você tenha ganhado clareza nisso. Essa é a palavra, irmão, que nós anunciamos. Essa é a palavra, tá? Então, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Tá? Então, tudo que o apóstolo João anunciava, a palavra profética que ele falava, que ele anunciava, era o que ele viu e o que ele ouviu. Seus irmãos entenderam? A palavra profética não tem origem em João. João, ele ouviu, ele viu e ele anunciou. Os irmãos entenderam? Então, a palavra não vem dele, não vem de João, mas vem daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu e ele anunciou. Entendeu? Então, assim, a palavra profética não tem origem no profeta. A profeta é meramente um mensageiro. Ele precisa ser fiel, né, para transmitir fielmente a própria palavra da vida, tá? Então, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Quem? Com os apóstolos. Ele usa plural, na verdade, irmãos, é ele, o apóstolo João, tá? Então, eu tenho anunciado esta palavra que eu acabei de dizer, porque o que eu vi, eu estou anunciando. Eu não estou anunciando a redação que eu preparei em casa. Eu estou anunciando a palavra da vida. E quando eu anuncio a palavra da vida à igreja, o que acontece? A igreja então mantém comunhão com o apóstolo. Mantenhais comunhão conosco. Vocês estão me entendendo? E então o que quer dizer isso? Essa palavra traz comunhão. Essa palavra promove comunhão. Essa palavra, irmãos, promove a circulação da vida entre os membros do corpo de Cristo. Então, primeiramente, essa comunhão, irmãos, é com o apóstolo. Por quê? Apóstolo, para os homens, foi o canal que Deus usou para anunciar a palavra da vida, que não é uma redação dele, não sei se vocês entenderam, é a própria palavra da vida, que já estava no princípio com Deus. Essa palavra foi anunciada por meio desse canal, e quando essa palavra é anunciada, irmãos, a palavra circula entre os membros do corpo de Cristo e faz com que o quê? Mantenha comunhão com o apóstolo. Ora, o apóstolo não é a fonte. O apóstolo não é a origem. O apóstolo é um canal. Por isso ele fala assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eu sou um ponto de conexão. Eu sou um canal, mas eu não sou a origem. Eu não sou a fonte. A fonte é o Pai, a fonte é seu Filho Jesus Cristo. Eu sou apenas responsável para conectar o corpo com a fonte, que é o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não coloque o apóstolo ou profeta no nível de Deus. Não, nunca exalte, excessivamente o profeta, nem o canal usado por Deus, porque a fonte de tudo isso, irmãos, é Deus Pai. Ele, o apóstolo, é apenas um canal, é um ponto de conexão para com a igreja, para com Deus. Porque para Deus poder falar com a igreja, necessariamente usa esse canal. Os irmãos entenderam? Deus usa esse canal para a palavra da vida chegar até o corpo e circular entre os membros do corpo. Então, de um lado, irmãos, como fala em Hebreus 12, de um lado, irmão, nós temos que honrar nossos guias. Nós precisamos honrar quem fala. Nós precisamos honrar, irmãos, o profeta usado por Deus como canal para anunciar a palavra da vida para a igreja. Isso é normal, devemos honrar, mas não idolatrar. Não devemos exaltar acima
do que realmente é. Ele é um homem, é um membro do corpo de Cristo, tá bom? Então vamos colocar isso de uma forma bem equilibrada, tá? Bom, eu espero que com essa introdução você tenha, né, tido maior clareza sobre a palavra profética. A palavra profética, irmãos, não é uma redação preparada, embora, irmãos, eu faço esse esboço, mas, irmãos, esse esboço não é a fonte é Deus. A fonte é a revelação de Jesus Cristo, tá? Então, toda vez, irmãos, que eu preparo uma mensagem, eu dependo muito do Senhor. Que o Senhor, né, eu preciso estar muito sensível ao Senhor, porque eu sei da minha responsabilidade de não passar a minha palavra, e sim a palavra da vida. O que o Senhor quer nesse momento revelar à sua igreja para fazer a obra de Deus neste momento, tá? Então eu creio que deve ter ficado claro, certo? Então daqui para frente, irmãos, vamos ter, né, o amor reverente à palavra, mas nunca compare a palavra, né, profética ou a palavra da vida com outras, né, palavras. Nós temos essa palavra é que faz a obra de Deus, né? João capítulo, acho que 6, fala: e a obra de Deus é esta, que creiais, né? Isso, né? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Está em João 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se você crê que Deus o enviou para ser o canal de levar a palavra até você, irmãos, a obra de Deus é feita por meio de você. Você crê em cima da palavra. Veja como é importante a palavra, tá? Então agora vamos seguir a nossa mensagem de hoje. Vamos para capítulo 4. Hoje nós vamos falar da mulher samaritana, a mulher de Samaria. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, nós falamos na mensagem, né, a última, a 16, de que infelizmente, irmãos, João Batista, que começou muito bem, fez um belo trabalho como precursor do nosso Senhor Jesus. Ele realmente deixou todo o conforto, né, do templo no serviço sacerdotal. Ele foi criado no deserto e ele foi comer, né, de gafanhotos e de mel silvestre, vestido de pelos de camelo, e ali, né, clamava no deserto: arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. E ele fez um belo trabalho, porque ele era cheio de Espírito desde o ventre materno. O Espírito o guiava em todos os seus passos, e o Espírito lhe dava muito poder, né? Isso está... Podemos dar uma olhadinha rápida em Lucas, né? Lucas 1. Senhor Jesus. Lucas 1, né, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos,
e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa era a sua responsabilidade, por isso ele precisava estar cheio do Espírito Santo, né? Então perguntou Zacarias, né, ao anjo: como saber isso, pois eu sou velho e minha mulher está aí. Aí o anjo disse que Zacarias, né, sua mulher ia ter um filho. Aí veio João Batista, certo? Ó Senhor Jesus, deixe-me ver aqui, ó. Também, bom, acho que eu não vou gastar mais tempo nisso. Importante, irmãos, que João Batista foi muito útil, né, para introduzir, porque ele era poderoso naquilo que ele fazia, né, o Espírito era com ele, e até que ele, né, apresentou Jesus, no dia do batismo de Jesus, ele testemunhou a descida do Espírito Santo como pomba sobre Jesus, né, e em outros livros do Evangelho falam que abriu o céu e uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele testificou, né, aqui em João capítulo 1, que este é verdadeiramente o Filho de Deus. Só que, infelizmente, eu não vou voltar a toda aquela mensagem falando na semana passada. Ele não terminou com, né, o seu trabalho, o seu ministério, que já havia encerrado. Ele já fez o que devia fazer, mas ele, por causa da estrutura que ele adquiriu, um grupo de seguidores e discípulos, a popularidade que ele tinha no meio dos judeus, né, o nome, o autoconceito que ele tinha ali entre o povo, isso fez com que, irmãos, atiçasse a ambição natural do homem. Irmãos, infelizmente o homem tem isso dentro de si, e ele não quis parar o seu ministério, e Deus teve de o parar. Tá? Então, ele estava competindo com o nosso Senhor Jesus, não é isso? Não era isso não? No capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, versículo 22, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com ele e batizava. Jesus batizava na Judeia. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Né? Aí no versículo 26, e foram ter com João, ele disse: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos desçam ao encontro. Quer dizer, é uma concorrência, uma competição totalmente desnecessária. João Batista deveria parar, né? Agora é a hora de Jesus entrar em cena. O que Jesus tinha que fazer Jesus precisava gerar a igreja, gerar sua noiva, e nesse trabalho João Batista não tem mais nada que fazer. João Batista deveria encerrar sua carreira e seguir o nosso Senhor Jesus. No entanto, estava competindo com Jesus em batizar, né, quem batizava mais. Por isso, irmãos, que agora chegando no capítulo 4, né, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, irmãos, quando Jesus soube que essa notícia dessa competição, dessa concorrência entre Jesus e seus discípulos batizando e também João Batista batizando, virou uma concorrência, e isso se tornou notícia entre, né, corrente na região. Irmão, Jesus ficou preocupado, porque Jesus não veio para competir com João Batista, certo ou não? Jesus não veio para competir com João Batista para ver quem batizava mais. Então Jesus achou por bem se retirar.
Já que João Batista não se retirou, então Jesus achou por bem se retirar. Os irmãos entenderam? Então aqui diz assim: deixou Judeia, retirando-se outra vez para Galiléia. Eu já disse na mensagem passada que Judeia era uma região nobre, era uma região que, onde estava Jerusalém. E Jerusalém ela era o centro do povo judeu, centro religioso e centro político. E Galiléia, irmãos, a Galiléia era uma região desprezada. A Galiléia, irmãos, existem muitos moradores em torno, ali na região da Galiléia, por causa do Mar da Galiléia. Mar da Galiléia era um mar grande, onde havia peixes e muitos viviam, A sobrevivência deles dependiam da pesca, ali no Mar da Galiléia. Então, os galileus são geralmente simples pescadores, são pessoas mais humildes. Então, a Galiléia era desprezada e Judeia era lugar honrado, tá? Então, Jesus, ele decidiu se retirar para a Galiléia. Só que da Judeia para chegar à Galiléia, que está bem mais ao norte, precisava passar por Samaria. Vocês estão me entendendo? Então ele tinha que cruzar Samaria. Então era Judeia, Samaria e Galiléia. Judeia, Samaria e Galiléia. Por isso, para voltar para a Galiléia, ele tinha que atravessar Samaria, tá? E Samaria, você conhece Samaria? Na história do povo de Israel, a Samaria, já disse, ficava entre a Judeia e a Galiléia. Geograficamente era necessário Jesus cruzar a Samaria para chegar à Galiléia. No entanto, para o que o Senhor queria realizar ali, também era necessário Jesus passar por lá. Samaria. Quem sabe da história do povo de Israel no tempo dos reis? Vocês se lembram que Deus honrou o rei Davi e usou no final dos seus dias a ele para preparar todo o material para a edificação do templo em Jerusalém, E o seu filho Salomão executou essa obra e construiu um templo para o Senhor em Jerusalém. Vocês sabem dessa história, certo? Só que na velhice de Salomão, ele caiu. Ele tomou muitas mulheres estrangeiras e essas muitas mulheres estrangeiras lhe perverteram o coração. Ele passou a também adorar ídolos que essas nações estrangeiras adoravam. E com isso, Deus então fez com que a sua descendência perdesse o reino. Não todo o reino, mas uma parte do reino. E o que aconteceu? No tempo do seu filho Roboão, vocês estão sabendo da história ou não? Conhece a história? Então, no tempo do seu filho Roboão, o povo estava reclamando, se queixando das pesadas taxas, carga de impostos, sobre o povo, ali, e pediram para o rei Roboão baixasse um pouco a taxa, o imposto, Mas Roboão, em lugar de tomar conselho pelos mais velhos, pelos mais experientes, tomou conselho pelos seus conselheiros mais novos. E esses conselheiros mais jovens lhe aconselharam para que o povo parasse de reclamar, vamos fazer pesar mais ainda o jugo, fazer as taxas ficarem mais pesadas ainda, para eles pararem de murmurar. Irmãos, isso fez o quê? Fez com que 10 tribos se revoltassem contra Roboão, e das 12 tribos, 10 tribos seguiram a Jeroboão.
e fizeram de Jeroboão rei sobre eles, e assim a nação de Israel se dividiu em 2 reinos. O reino de Israel, que é o reino do norte, né, onde desse reino Jeroboão reinava, e Roboão ficou apenas com 2 tribos, ficou sendo o reino de Judá. Então, o livro dos reis e o livro das crônicas, né, ali descrevem esses reis do norte, rei do sul, rei de Israel e rei de Judá, tá bom? E esses reis do reino do norte, reino de Israel, quase que a maioria, quase que todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E o Senhor permitiu que esse reino fosse o quê? Fosse tomado, conquistado pelo rei da Assíria. E o rei da Síria que conquistou, né, esse reino do norte, eu esqueci de falar, o reino do norte tinha por capital Samaria, tá? Isso está em 1 Reis 16, dá uma olhada. 1 Reis 16, versículo 24. De Semer comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Vocês veem aqui, tem rei de Israel, rei de Judá, são 2 reinos, tá? E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Então, o reino do norte, o reino de Israel, tinha por capital Samaria, tá? Samaria. Só que quando os assírios, né, conquistaram Samaria, o que eles fizeram? Transportou o reino de Israel para diversas nações pagãs, espalharam o povo e trouxeram os povos dessas nações estrangeiras para povoar Samaria. E essa era uma tática antiga de você exterminar com uma civilização, exterminar com um povo. Quando eu estive 2 vezes, né, no Iraque, porque a minha empresa de engenharia que eu trabalhava havia sido contratada para fazer o projeto do metrô de Bagdá, no Iraque. E quando eu estava lá, estava uma luta do Saddam Hussein, né, querendo exterminar o povo curdo que fica ao norte do Iraque. Saddam Hussein fez uma proposta para os curdos, que prometeu dar-lhes casa de graça e espalharia eles por todos os 4 cantos do Iraque. E os curdos não concordaram, porque essa era uma tática já velha, né, de exterminar um povo. Os irmãos entenderam? Então, o rei da Síria quis exterminar o reino de Israel, levando Israel para povoar nas terras pagãs, e trouxe os povos pagãos para povoar Samaria. Vocês entenderam? E assim ocorreu. Só que em Samaria, o povo principal foi transportado, mas havia sobrado no meio do mato, os pobres. Os pobres ficaram. E esses pobres, com cruzamento de sangue, acabaram gerando em Samaria um povo misto com sangue dos estrangeiros com o sangue judeu. Vocês entenderam? Então, aí surgiu os samaritanos. Os samaritanos, né, e os judeus não se dão, porque os judeus, né, acham que os samaritanos não são judeus, eles são de povo de um sangue misto. Mas, irmãos, em Samaria,
eles seguem o Pentateuco de Moisés, seguem os 5 livros de Moisés, tá? Então isso só para vocês conhecerem um pouco melhor essa história. Irmãos, e outra coisa, vocês se lembram que quando o templo, mais tarde, o reino de Judá também foi exterminado, também foi conquistado pelo rei da Babilônia, certo? E 70 anos depois, Deus prometeu que usaria um rei, né, estrangeiro, que é o rei Ciro, que publicaria um decreto para que o povo voltasse para restaurar a construção do templo, certo? Então, no tempo do livro de Esdras, dá uma olhada, Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículos de 1 a 5, aqui tem tudo a ver com Samaria, tá? Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco. Olha essa proposta. Porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. O rei da Síria é que transportou esses povos para Samaria. Vocês estão entendendo? Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus, nós mesmos edificaremos, sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra, irmãos, essas gentes da terra são o povo de Samaria, sabia? Então esse povo de Samaria foram contra a reedificação do templo de Israel, tá? Então aqui diz: então a gente da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, e até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Por isso, irmãos, que os judeus não se dão com os de Samaria, tá? E também no tempo de Neemias, quando Neemias retornou para reedificar os muros de Jerusalém, Neemias capítulo 4, também os de Samaria saíram contra, tá? Neemias 4, versículos de 1 até 6. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Vocês estão entendendo? Então Sambalate era o governador de Samaria, tá? Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Quer dizer, os judeus foram dizimados, eles são fracos, eles vão voltar a reedificar? Não, eles não vão voltar a reedificar, não. E estavam com ele Tobias, o amonita. Tobias era amonita, mas Sambalate era governador de Samaria, e Tobias ajudava, né, Sambalate, né, para se opor à reedificação e à restauração dos muros de Jerusalém, né? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois se provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha
ânimo para trabalhar, né? Então, aqui está a história de Samaria no meio da história do povo de Israel, né? Com esse pano de fundo, dá para a gente entender melhor essa história da mulher samaritana, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler mais. Versículo então 5. Jesus então chegou, pois, estou falando de João 4, versículo 5, tá? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Irmãos, ó Senhor Jesus, essa hora sexta, pelo horário romano seria 6 horas da tarde, mas seria no horário judaico meio-dia. Então, pelos acontecimentos posteriores, é mais provável que seja no horário judaico, ao meio-dia, tá? E versículo, né? Aqui diz aqui, versículo 7, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Tá? Aí então começa a história da mulher samaritana. Bom, vamos fazer algumas ponderações. Primeiro, versículo 8 diz assim: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Irmão, não é normal Jesus mandar todos os seus discípulos para comprar alimentos e ele ficar só esperando ali junto ao poço de Jacó. Não é normal, não é isso? Alguém deveria acompanhar Jesus e outros discípulos irem para lá. Irmãos, isso mostra que Jesus propositadamente mandou todos os discípulos porque ele precisava conversar com essa mulher samaritana. Ele precisava salvar a mulher samaritana, né? Então, ele, de propósito, mandou, né, para comprar alimentos. Em segundo lugar, outra ponderação. Por que essa mulher apareceu sozinha? Naquele tempo, era usual que as mulheres saíssem em grupo para a segurança delas, né, mas para o final da tarde para tirar água. Não no sol do meio-dia. Então, muito provavelmente, essa mulher não tinha uma boa reputação. Ela, então, estava tirando água, né, fugindo da multidão, fugindo de outras companhias. Então, provavelmente, mais tarde nós vamos ver que ela deve ser, né, alguém que já casou 6 vezes, né, e estava amigada de uma outra, da 7ª pessoa, né, e não tinha boa reputação, não gozava de boa reputação na sua cidade. Então ela veio tirar água sozinho, tá? Então, irmãos, primeira coisa que eu quero comentar a vocês, Jesus, ele é muito sábio. Ele preparou para se encontrar com uma mulher ao ar livre. Ele se encontrou com Nicodemos no interior de uma casa e de noite. Agora, se você imagina se Jesus estivesse encontrando com uma mulher sozinho de noite dentro de uma casa, irmãos, isso traria muitas suspeitas. Então, Jesus é muito sábio. Por isso, irmãos, essa é a primeira prudência que eu quero recomendar a vocês, tá? A não ser, né, essa mulher seja a sua esposa, não é isso? Do contrário, nunca esteja com uma pessoa do sexo oposto sozinhos, num recinto fechado. Certo ou não? Vamos agir às claras. Vamos agir
para um bom testemunho, para todos verem, tá? Então, ao ar livre, tá? Com pessoas de sexo oposto, tá? E nós, assim, evitamos, irmãos, que haja muita suspeita errada, né? Nós também, assim, irmãos, nós nos guardaremos. Então, esse sempre foi, irmão, uma coisa que nos guardou como jovens, né? Então, vocês hoje saem para fazer comportagem, vocês saem, né, para a equipe do SEAP, vocês ali no SEAP, né, tem alojamento masculino, feminino, irmãos, nós temos que ser muito prudentes nisso, para evitar problemas, para evitar confusão, tá? Vamos ser bem claros, homem e mulher, irmãos, bem lugar ao ar livre, bem público, lugar que todos podem ver, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o versículo seguinte. Então lhe disse a mulher samaritana: por que, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então eu acabei de mostrar para vocês por que os judeus não se dão com os samaritanos. Primeiramente, os judeus acham que os samaritanos são de sangue misto, não são judeus. Em segundo lugar, quando da reedificação do templo, da reedificação dos muros de Jerusalém, foi um povo que tentou se opor, tentou lutar contra, né, o povo de Israel. Por isso eles não se dão. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Irmãos, esse versículo geralmente passa meio batido por nós, né? Eu queria parar um pouquinho aí para a gente considerar. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, o que é dom de Deus aqui? Quem é o dom de Deus? Quem é o dom de Deus? E quem é o que te pede? Tiago capítulo 1, versículo 12. Eu tenho usado algumas vezes. Senhor Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 17. Ali diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, o que Deus quer nos dar? Deus quer nos dar, irmãos, o melhor presente, a boa dádiva. Deus quer dar para o homem o dom perfeito. O dom e dádiva são presente de Deus. O que Deus quer nos dar, irmãos, é tudo do bom e do melhor. E tudo que é do bom e do melhor são lá do alto. Irmãos, aqui na terra não tem. Aqui na terra, por mais que você ame várias coisas da terra, irmãos, aqui não tem essa boa dádiva. Aqui na terra não tem esse dom perfeito. Vocês entenderam? A boa dádiva e o dom perfeito, irmão, tem que vir lá do alto. Tem que vir lá do alto. E o que essa boa dádiva e o dom perfeito que Deus quer dar para o homem vai gerar? Hein? Versículo seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmão, Deus quer, através do presente lá do alto que ele vai dar para o homem, vai gerar igreja.
vai gerar uma nova criação, vai gerar um novo homem. Irmãos, essas são as primícias das suas criaturas. Então, irmãos, quem é então esse dom perfeito? Quem é essa boa dádiva que vai nos gerar? É a palavra da verdade, mas também o próprio Jesus. Vocês entenderam? Jesus é a boa dádiva e o dom perfeito que Deus quer nos dar de presente para gerar, sabe, uma nova criação, gerar a sua igreja. Então agora você pode entender, voltando lá para João 4, não é isso? Né? Se conheceras o dom de Deus, de onde veio esse dom de Deus? Lá no capítulo 3, versículo 21, o que diz? Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Quem é esse que vem das alturas? É Jesus. Jesus Cristo veio das alturas. E ele veio do céu, ele está acima de todos. Certo? E testifica o que tem visto e ouvido lá de cima, lá do alto. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem aceita esse dom perfeito, quem aceita Jesus Cristo, irmãos, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Vocês estão entendendo que o dom de Deus é uma pessoa, mas ele é enviado sempre por meio da palavra. Olha a importância da palavra, né? O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas lhe tem confiado às suas mãos. Ele confiou, irmãos, toda a criação. Ele vai encabeçar, fazer Cristo Jesus encabeçar sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Tudo lhe entregou nas suas mãos. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho, quem crê no dom que veio do alto, irmão, quem crê no seu Filho, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Que isso tudo que João está escrevendo, o dom de Deus, irmãos, é Jesus. E quem crê nele, quem o aceitar, quem aceitar o seu testemunho, porque ele fala o que ele vê, o que ele viu, né? O que ele experimentou lá do alto. Se você aceita o seu testemunho e crê nele, crê na palavra dele, o que vai acontecer? Você vai ganhar a vida eterna. Não é maravilhoso? Ganhar a vida eterna. E não verá, mas quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Senhor Jesus. Jesus, então, é o próprio dom de Deus. Ele também é a palavra que traz o dom de Deus até o homem. Traz o próprio Deus para o homem. Essa mulher samaritana, irmãos, representa todo homem que tem um grande vazio dentro de si, no dia em que se desconectou de Deus pela desobediência à sua palavra. Então, o homem está vazio, porque está carente da realidade, carente da verdade. O que está dentro de todo homem caído, irmãos, é um vazio de falsidade, vaidade e mentira. Nós ficamos conectados, irmãos, ao império das trevas, ao pai da mentira. Mas nada pode preencher o vazio do homem, senão a água viva. Quando você sai para pregar o evangelho, você encontra
todas as pessoas com esse vazio no coração. É ou não é? Posso orar por você? A pessoa pode estar bem vestida, mas ela tem um vazio. E nada pode satisfazê-lo, certo? E essa mulher, versículo... Bom, depois eu falo. Essa mulher, né, representa também o homem religioso que possui o poço de Jacó, que sustentou ele por tantos anos. Esse homem não pode entender o que seria água viva, porque o homem tem um conceito da religião, a religião judaica, a religião dos samaritanos, a religião do homem. Irmãos, o homem confia na sua religião, porque o poço de Jacó, irmãos, nosso pai Jacó nos deu esse poço e nós estamos aqui sobrevivendo graças a esse poço. Irmãos, nós não podemos confiar na religião. A sua vida da igreja religiosa, irmão, isso não é confiável e não vai te trazer satisfação. Então, verdadeira satisfação, irmãos, quando você bebe da água viva. Esta manhã eu estou vendo os irmãos alegres. Por que estão alegres? Porque são pessoas que bebem da água viva. Água viva. É a única que pode satisfazer, certo? Então, aí a mulher respondeu-lhe ela, no versículo 11: Senhor, tu nos tens como atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Né? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Irmão, não sei se vocês entendem. Para você ganhar alguma satisfação da religião, para você poder saciar um pouco da sua sede daquele poço de Jacó, o poço é fundo, não está acessível ao homem. O homem precisa o quê? Precisa de um utensílio com um pouco de esforço para tirar essa água. Então, por isso que a mulher perguntou: você não tem com que tirar a água do poço que é fundo? Como você tem a água viva? Irmãos, toda religião exige a obra dos homens. Você precisa fazer o bem para que Deus possa te abençoar. Você precisa, né, guardar a lei para que você seja aceito por Deus. Então, a religião sempre exige a contrapartida do homem. Então, o homem tem esse conceito: eu preciso fazer alguma coisa para Deus, para que Deus possa me receber bem, me aceitar, para que eu possa viver bem. Irmãos, infelizmente, esse é um conceito religioso, e essa água não vai te satisfazer. Você ainda vai tornar a ter sede. Todo domingo, muitas pessoas, né, vão para a missa dominical, vão para culto dominical. Irmãos, para quê? Para cumprir, né, a sua obrigação, para tirar um pouco da água daquele poço, para amenizar um pouco a sua consciência, ter um pouco de paz com o Senhor, mas não lhe traz satisfação. Vive a semana inteira vazio dentro de si. Então, irmãos, a vida religiosa não vai satisfazer você. Agora, pelo contrário, se você viver o dia todo imerso na palavra, pega esse papelzinho. Cadê o papelzinho? Eu não tenho. Pega o papelzinho. Você está com o papelzinho aí? Né? Carrega o papelzinho no bolso. Né? Se você pega esse papelzinho de manhã, o que acontece? Qual a primeira coisa que você faz? Faça a imersão. Certo? Ora ao Senhor, faça a imersão e inculca a palavra no coração. Certo? Essa palavra vai permanecer durante o dia todo na sua vida. Né? De tempo em tempo você pode puxar de novo o papel, não é isso? E fazer de novo a imersão. É ou não é? Irmãos, isso é água viva. Essa água viva vai satisfazer você, porque você está inculcando a própria palavra no seu coração, tá?
não é viver uma vida religiosa, cumprir requisitos religiosos, ter um cântaro para tirar água, porque a água é funda. Irmãos, hoje Deus está acessível para nós. Hoje, irmãos, uma pessoa nova que entra na igreja, mal sabe orar direito, não entende a Bíblia direito, já pode puxar esse papelzinho da imersão. Ela está em iguais condições que você. Essa pessoa nova na igreja também já pode fazer imersão. Vocês estão entendendo? Não precisa ter um cântaro para puxar do poço que é fundo. A pessoa nova, irmão, já sabe fazer imersão. Não precisa pregar, saber pregar. Ela também pode convidar seus vizinhos, seus amigos, vem ver. Certo? Também pode fazer imersão com seus amigos também, através desse papel da imersão, né? Irmãos, graças ao Senhor, hoje ficou tudo mais fácil, né? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, aí Jesus então lhe disse, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Primeiro, Jesus deixa claro para a mulher que a vida religiosa não satisfaz o homem. A vida religiosa é representada pelo poço de Jacó. O poço de Jacó representa a vida religiosa. E você precisa dar a sua contrapartida para poder receber alguma satisfação, mas não satisfaz. Agora, em seguida, deixe-me já pular um pouco, eu volto para 14, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai então, chama teu marido e vem cá. Vai lá, chama teu marido e vem cá. O Senhor então escancarou a vida moral dessa mulher, né? Então, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens nem é teu marido, isso disseste com verdade. Irmãos, o Senhor, né, como profeta, expôs a vida, né, dessa mulher. Essa mulher, aqui quer dizer o quê? Não somente, irmãos, a vida religiosa, que todo homem corre atrás para ganhar alguma satisfação, achando que pode agradar a Deus, não satisfaz. Também, irmãos, no mundo, a nossa vida moral, a nossa vida no mundo, também não satisfaz o homem. O homem tem um vazio dentro de si, que só Deus pode satisfazer. Só água viva pode satisfazer. Então, só que o homem corre atrás de quê? Corre atrás do casamento para se satisfazer, né? Um casamento não deu certo porque não satisfez. No começo, aquela lua de mel, tudo bem, mas passa o tempo, irmão, daquela vida cotidiana, começa uma vida entediada, o vazio de novo, não é isso? E o primeiro marido não deu certo. Então, quem sabe o segundo vai dar certo. Aí encontra o segundo, puxa, eu sou feliz demais com esse homem, né? E só que passa o tempo também não satisfaz. Acho que não é o segundo, é o terceiro, né? Aí procura no terceiro, irmãos, ó Senhor Jesus. Se fosse homem, irmãos, com uma mulher, segunda mulher, terceira mulher, só aumenta a pensão que você tem que pagar, não é isso? Irmãos, é um sofrimento atrás dos sofrimentos, né? Hoje de manhã eu disse, né? É procurar sarna para se coçar, né? E um marido não bastou, 2 não bastaram, 3 não bastaram, 4 não bastaram, 5 não bastaram. E o 6º ainda está na tentativa, né? Irmãos,
esse mundo não vai satisfazer você. Se você tem esperança de encontrar satisfação e felicidade real nesse mundo, irmãos, sem o Senhor Jesus, sem a água viva, você não vai ganhar satisfação. E nem na educação, nem na sua alta cultura, nem em criação dos filhos, nem na família, irmãos, nada pode te satisfazer totalmente. Então vou procurar no pecado, vou procurar nos prazeres do pecado, nas drogas. Pior ainda, você acaba se destruindo todo, não é isso? Irmãos, esse mundo não te traz satisfação. A verdadeira alegria está naquela festa de alegria entre pai e filho. E que Deus quer nos introduzir ali, ó. Então, através da água viva, você pode experimentar essa festa em que vive o pai e o filho, e hoje a igreja está nessa festa. Essa é a verdadeira alegria. Por isso, irmão, as nossas reuniões têm que ser verdadeiras festas, porque nós encontramos a água viva. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa água viva que Jesus dará para essa mulher, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. O Senhor não está propondo dar para essa mulher samaritana um copo d'água, porque um copo d'água, irmão, também se consome e acaba. Deus quer dar para o homem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que é vida eterna aqui? Vida eterna vai te levar lá para a eternidade. Então essa fonte vai jorrar, não vai acabar até novo céu, nova terra. Você quer essa água viva? Irmãos, por isso, irmãos, você não só satisfez com um copo d'água, você hoje dentro de você tem uma fonte. Por quê? Porque Deus deseja que você use essa fonte, o Espírito que hoje entrou em você, se tornou essa fonte em você, para também você reproduzir essa vida. Irmãos, a vida eterna que entrou em nós por cremos em Jesus, como um dom que veio do céu, nós cremos na palavra, nós cremos em Jesus, nós recebemos a vida eterna, essa vida eterna jorra dentro de nós como uma fonte, também jorra para outras pessoas. Por isso, irmãos, nós não somos um cristão egoísta. Todo aquele que recebeu do Espírito essa fonte a jorrar pela vida eterna, irmãos, é um reprodutor. Nós estamos reproduzindo essa vida em outras pessoas, saciando a sede de outras pessoas. Por isso, irmãos, hoje nós não precisamos ter medo de convidar as pessoas para essa festa. Assim como os nossos adolescentes não têm dificuldade em convidar outros adolescentes. Embora eles não sabem nem explicar para os outros adolescentes, eles estão convidando para quê? Mas eles só dizem, vem ver. Porque aqui tem água viva. Aqui tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui tem verdadeira festa, verdadeira alegria, verdadeira felicidade, está aqui. Vem ver. E quem vem e vê e fica. Né? Então, graças ao Senhor, hoje, no passado, quem sabe a sua vida da igreja, aquela vida convencional, tradicional, né? Religiosa, fria, que não tem alegria, que não satisfaz ninguém, né? E agora, irmão, você não precisa ter mais medo, né? Os adolescentes, se a sua igreja ainda não está trabalhando com adolescentes, vamos trabalhar com adolescentes? Ah, não temos adolescente, procura? Só tem uma adolescente. Quantas igrejas começaram com uma adolescente, hoje tem 30, hoje tem 50? Irmãos, procura adolescentes. A sua vida da igreja vai mudar. Vai deixar ser aquela vida da igreja movida a manivela, né?
rum, 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 vai pegar o Calhambeque pegando, né, no tranco. Irmãos, não, hoje, através dos nossos adolescentes, a nossa vida da igreja é tão gostosa. Lá em São Paulo, a reunião começava às 9h30, no estilo antigo. Os irmãos começavam a chegar quase 10 horas, 10h30, aquela coisa, aquela reunião arrastada, não é isso? Hoje não, hoje começa às 9h30, 8h30, os adolescentes já estão lá. Né? Tomaram conta da reunião, já fizeram uma festa, né? Os irmãos que vão chegando já entram na festa, na alegria, porque tem água viva, imersão na palavra. Hoje, você, nessa situação, os adultos também não precisam ter medo mais de convidar seus amigos para vir à reunião. E não precisa explicar muito. Não explique como no passado. O que é a sua igreja? Minha igreja não tem nome. É uma igreja em cada cidade. Né? Assim está na Bíblia. Mas não explica tudo isso não. Não sei explicar. É só convidar. Vem ver. Vem ver. Né? Vamos trazer as pessoas para ver a festa, para beber da água viva, tá? Por isso, irmãos, a única coisa que satisfaz o homem, que traz a plena satisfação ao homem, é a água viva. Para ter água viva, o nosso Senhor Jesus não só se dispôs a se tornar um homem, ele deixou a sua igualdade igual a Deus, não agarrou a isso como usurpação, ele se esvaziou desse status, ele veio a ser um homem na forma de um servo, ele veio aqui para servir a gente. E como homem ainda, ele se humilhou. Ele se humilhou tanto, ele andou no caminho inverso de Lúcifer. Satanás, que andou no caminho oposto, ele foi andando no caminho de humilhação. Ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. E Deus então o ressuscitou. Deus não o deixou na morte, não deixou que o seu corpo visse a corrupção, a decomposição. O seu corpo não se decompôs. E Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E na ressurreição, irmãos, ele se tornou o filho primogênito de Deus. E ele tomou uma outra forma. Ele se tornou o Espírito que dá a vida. Ele se tornou outro consolador de João capítulo 14. Ele se tornou o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. E hoje ele está em nós. Dentro de nós, em todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, esse Senhor Jesus, como o Espírito da verdade, está dentro de nós. Como essa fonte a jorrar para a vida eterna. Você nunca mais terá sede. Você vai dizer, mas às vezes minha vida é um pouco seca. Às vezes minha vida parece que, né, acabou um pouco a água. Tá bom, acabou a água porque você quer. Agora você pode buscar água onde? Não no poço de Jacó. Você pode buscar água em você mesmo. Porque em você tem uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Use essa ferramenta. Faça imersão. Contate a palavra. A palavra é vida. A palavra é circulação de vida. É espírito. Né? E eu vou ganhar vida de novo. Os comportores têm essa experiência. Encontram pressão na rua. Não. Posso orar por você? Não quero, tal. Aí ele fica desanimado. Parece que a água acabou. Mas eles, o que eles fazem? Fazem imersão. Alguns até fazem imersão explosiva, é isso? Imersão explosiva, dá uma explosão, né? Aí, irmãos, volta a ganhar vida. Volta a ganhar o quê? Satisfação, alegria. Aí, irmãos, a água flui. A vida flui, tá?
Ó Senhor Jesus, essa é a fonte que jorra para a vida eterna. Vamos lá, então, já que essa mulher agora teve a sua vida moral exposta, tá? Aí então, versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Irmãos, quando o homem é exposto na sua própria imoralidade, quando o homem é exposto na sua insatisfação, nada pode preenchê-lo, irmãos, o homem gosta de refugiar-se em questões religiosas, para discutir questões religiosas, para ele se esconder atrás. E essas questões religiosas, você já se defrontou a essas situações? A pessoa é extremamente imoral, mas de repente vem falar de adoração a Deus com você. Na verdade, é uma capa de espiritualidade onde ele se refugia. Irmãos, isso muitas vezes pode ser a verdade com os irmãos da igreja. Tem pessoas que não querem buscar viver em realidade, ele vive apenas em uma aparência. Irmãos, ele aparenta para os irmãos que ele é um homem super espiritual, prega bem a palavra, fala bem a palavra, mas não tem realidade nenhuma. Tem realidade nenhuma. E ele gosta de discutir assuntos religiosos com você. Mas se você olha para a sua vida particular, sua vida moral, ele não tem moral para falar isso. Então, essa mulher está no papel desse homem. Irmão, por isso eu tenho insistido, irmãos, não vão ficar na aparência. Tantos anos na vida da igreja, podemos estar nos escondendo atrás de uma fachada. Não se esconda atrás de uma fachada. Busque a realidade. Não se engane. Não engane você mesmo. Porque, irmão, chegará o dia, Mateus 7 pode ser realidade para você. Já pensou naquele dia diante do trono de Cristo? Você se escondeu atrás de uma capa de espiritualidade. Você se escondeu atrás de ser um bom pregador, falou palavra bonita, um monte de seguidores, irmãos. Quando chega naquele dia, Senhor, Senhor, eu não fiz isso para ti, Senhor. O Senhor falou, na verdade, eu nunca te conheci. Por isso, irmão, não se esconda atrás de capa de espiritualidade. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos primeiramente conosco mesmo. É ou não é? Se eu não sou aquilo tudo que quero aparentar para os irmãos, não sou. Não preciso ficar escondido, ficar escondido atrás de uma capa de espiritualidade. Por isso, irmão, é melhor, irmão, eu confessar, dizer para o Senhor, Senhor, eu não tenho essa realidade toda, mas eu quero ter. Através da imersão da palavra, correr atrás da palavra profética, através das lives de quinta, através do sábado, através do domingo, através da comunhão com os irmãos, pregar evangelho com os irmãos, comportagem. Irmãos, Senhor, eu quero ter essa realidade. É melhor ser sincero, não é isso? Melhor ser honesto. Naquele dia, o Senhor vai falar, entra para o gozo do teu Senhor. Aí o Senhor disse para ele assim, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Não é uma questão de adoração religiosa. Por quê, irmãos? Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não tenho tempo de explicar muito. Eu vou aqui ler, tá? Quem sabe ganha um pouco de tempo. Irmãos, muitos que não estão em condições de tratar de certos assuntos espirituais, por falta de realidade no seu viver e de conduta, pretendem passar, está em 1 Timóteo 1,7, dá uma olhada. 1 Timóteo 1,7. Esconde-se, atrás de uma capa de espiritualidade, quer falar coisas que mal entendem, E aqui Paulo fala assim, versículo 6, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? Em blá, blá, blá vazio.
fala, belos discursos, palestras bonitas, mas, irmão, tudo conversa vã, tudo conversa vazia, pretendendo passar por mestres da lei. Eu sou mestre, eu que entendo da Bíblia, eu falo da Bíblia, irmãos. Na verdade, nem compreendem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Irmão, não caia nisso. Isso mostra, irmãos, que a religião não tem nada a ver com a realidade espiritual. Muitos podem ter uma aparência espiritual, mas a sua realidade é completamente diferente. Pode ser de baixa moralidade como essa mulher, mas também pode ser um religioso conceituado como Nicodemos. Na igreja, alguns podem estar camuflados pela posição conseguida ao longo dos anos, pela eloquência ou pelo seu conhecimento da Bíblia. No entanto, a sua falsa espiritualidade pode estar oculta na sua aparência espiritual, nos seus discursos. Não se engane, irmão, não se engane. Antes do povo de Israel entrar na boa terra, Deus havia determinado o lugar que escolheria para pôr o seu nome e sua habitação, para onde o povo, as 12 tribos, deveriam ir e levar os seus holocaustos e sacrifícios. Está em Deuteronômio 12, 4 a 14. Eu não vou ler, já li várias vezes. Irmão, Deus falou: vocês buscarão o lugar que eu escolher para pôr o meu nome, e para lá ireis. Tá? Tem que ir lá. E mais tarde, esse lugar foi escolhido, foi Jerusalém. Está em 2 Crônicas 6:6. Deus escolheu esse lugar, que era Jerusalém. E os samaritanos construíram um templo para rivalizar contra Jerusalém, né? E eles construíram um templo sobre o Monte Gerizim. Monte Gerizim fica em Samaria, tá? Então, Jerusalém, irmãos, é o centro de adoração do povo de Israel e o testemunho da unidade entre as 12 tribos. Irmão, tem gente que fala, né, cada igreja é autônoma, cada igreja é independente. Irmãos, as 12 tribos não tinham sua autonomia. As 12 tribos seguiam uma direção só. Deus era o Deus das 12 tribos. Deus entregou a direção para Moisés. Moisés, né, ele tomava a direção das 12 tribos. Irmão, tudo isso é conversa vazia, não é bíblico, tá? São 12 tribos, porém um só povo de Deus. As tribos não são autônomas, estão debaixo do governo de Deus como um só povo. Então, eu vou continuar lendo para ganhar tempo, tá bom? Disse-lhe Jesus, tá? Vamos lá para o versículo 21. Vamos lá. Senhor Jesus. 21. Onde está? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem que nem neste monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmão, isso quer dizer o quê? Jesus tinha falado para Nicodemos: todos os que são nascidos do Espírito são Espírito, né? Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e todos que nasceram do alto, nasceram do Espírito, entraram para o reino de Deus. Estão debaixo do domínio de Deus, sob o governo de Deus, e devem seguir a ordem do Espírito, a direção do vento. João 3:8. O vento sopra para onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Irmão, nós hoje não temos a liberdade da nossa direção. Nós vamos para onde o Espírito vai. Porque nós hoje estamos no reino de Deus, nós nascemos do Espírito, tá? Então, em 1 Coríntios 12:13, em um só Espírito,
todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmão, hoje, se todos nós vivêssemos no Espírito, e todos nós fôssemos guiados pelo Espírito, irmãos, não haverá nenhuma dificuldade na igreja, ou não é? Porque a nossa unidade é do Espírito. Por isso, como membro do corpo, devemos suportar-nos. Vamos lá em Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. Eu já vou terminar, tá? Já vou terminar. Não precisa ficar impaciente, não. Amém? Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, essa é a vida da realidade do corpo. A gente se preocupar um com o outro, né? A gente andar em humildade, não na arrogância. Somos humildes, somos mansos no trato uns com os outros, somos longânimos, pacientes, tolerantes uns com os outros, suportando uns aos outros em amor. Irmão, essa é a vida do corpo. E qual é a maneira de manter, irmãos, a nossa unidade? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, essa é a nossa verdadeira unidade. A unidade do Espírito, tá? A natureza de Deus, irmãos, é Espírito. Por isso o homem precisa nascer do alto, nascer do Espírito, para contactar Deus e receber a água viva por meio de Cristo. E essa é a verdadeira adoração a Deus em realidade. Irmão, quando nós estamos no Espírito, adorando o Senhor no Espírito, seguindo a direção do Espírito, e o que está acontecendo hoje, irmão, nós estamos verdadeiramente adorando a Deus. A adoração a Deus não é aquela coisa religiosa, sabe, só quando estamos ajoelhados, não, é quando estamos no Espírito, nos alegrando no Espírito, bebendo água do Espírito, estamos adorando a Deus no Espírito. Irmãos, a Deus não interessa a aparência, né, de espiritualidade, mas a realidade espiritual. Daí a importância que eu falei ontem, né? A importância de receber o rio da graça por meio de Cristo, até nos encher de toda a realidade espiritual, até a plenitude de Deus. Aí então a mulher, né, terminando lá, já vamos terminar. João capítulo 4, né? Aí a mulher diz o quê? A mulher disse, eu sei, né? É isso, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então a mulher tinha conhecimento bíblico, tinha o Pentateuco, né? O povo de Samaria tinha um Pentateuco, sabia. Irmãos, conhecimento religioso não te dá satisfação. E Jesus disse assim, esse Messias sou eu. Eu o sou, eu que falo contigo. Quando o Messias vem, irmão, quando Cristo vem, o que importa para Cristo trazer Deus para nós é pela palavra. Por isso, irmãos, é importante Cristo falar conosco. Eu o sou, eu que falo contigo. Falar transmite Deus. A palavra profética traz o próprio Deus para dentro de nós. Irmãos, Jesus, quando você hoje, né, você tem a palavra profética, pode ter certeza, irmãos, que você ouve no Espírito, você tem a presença de Cristo. Você tem a presença de Messias que está falando com você. E a presença de Deus nos traz satisfação, a presença de Deus traz a realidade do Espírito em nós. Eu vou terminar por aqui. Irmãos, nós precisamos, ó Senhor Jesus, amar a palavra da vida, né? Essa palavra que nos coloca dentro da comunhão do corpo, e essa comunhão do corpo é através do apóstolo João, no tempo de João, né? E a comunhão com o apóstolo João era a comunhão com o Pai
e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, irmão, quando Jesus chega, Cristo chega, Ele quer trazer a sua palavra, e a sua palavra nos introduz nessa comunhão, e hoje, quando cremos em Jesus, nós recebemos a vida eterna, nós recebemos esse Espírito que se tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca mais nós precisaremos ter sede, irmãos. Mesmo quando você diz, mas hoje eu não estou bem, não está bem, mas você sabe onde buscar a fonte. Você tem a fonte que está dentro de você, e você tem meios, você corre atrás da palavra, você vai se encher da água viva de novo. Jesus é o Senhor, amém.